Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui para apresentar o minicurso Integração Arduino Python, Aplicações nas Engenharias. Nossa agenda de hoje será Introdução ao Arduino, Comunicação Serial, Introdução ao Python, Biblioteca Python PySerial. Vamos fazer uma aplicação onde vamos executar a leitura da temperatura ambiente utilizando o Arduino e os seus recursos de interrupções. Vamos trabalhar gráficos com o Python, utilizando a biblioteca Matplotlib e a biblioteca DrawNow. Vamos trabalhar comunicação serial com a biblioteca PyFirmata. Vamos analisar uma aplicação onde foi realizada a integração Arduino-Python para a medição da oxigenação do sangue. E vamos conversar um pouquinho sobre outras placas, como a SP32 e a SP32CAN. Então, vamos lá. Sobre o Arduino, né? O Arduino, basicamente, é uma placa de circuito baseada em microcontroladores, onde você consegue conectar sensores e atuadores e controlar o comportamento desses dispositivos através de um código de programação, onde você consegue carregar esse código no próprio microcontrolador, né? Existem vários tipos de placas Arduino, né, como podemos ver aqui na figura, e a placa que nós vamos utilizar no nosso minicurso é a placa Arduino Uno, que é a mais comum e mais disponível no mercado. Basicamente, essa placa trabalha, né, com portas digitais, portas analógicas, entradas e saídas de tensão, e é baseada no microcontrolador ATmega 328P. Podemos fazer a comunicação, né, com o computador através da porta USB, onde, na verdade, nós vamos virtualizar uma porta serial através da porta USB. Muito bem. Bom, o Arduino, pessoal, ele tem uma versatilidade muito grande devido a existir no mercado já uma série de sensores e atuadores prontos para você conectar, né, na estrutura do Arduino. Então, podemos ver aqui algumas dessas placas, né, disponíveis, como um sensor de ultrassom para medir distância, né, como uma tela LCD para fazer a interface com o usuário, sensor de temperatura que nós vamos utilizar aqui no nosso curso, chamado DHT11, módulos Wi-Fi, onde você consegue colocar o recurso de Wi-Fi numa placa que não tem esse recurso, né, do Arduino, entre outros, tá? Bom, e como é que nós fazemos a programação e carregamos esse programa no microcontrolador? Através de um software, né, chamado IDE, que vem de Integrated Development Environment, onde você faz toda a programação, toda a lógica que você quer aplicar aos dispositivos e aos sensores, e faz o carregamento dessa lógica no Arduino. O Arduino trabalha com uma linguagem C++, com pequenas modificações. É uma linguagem orientada a objeto, né, que nos dá muita versatilidade e facilidade de codificação. E, só como um exemplo, né, nós podemos dizer que uma placa onde eu estou controlando um LED, né, através do Arduino, o LED seria um objeto, e a cor do LED é uma propriedade do objeto, onde eu posso mudar essa propriedade via o código, né? Então, tudo dentro da linguagem de programação orientada a objeto é um objeto. Nós podemos acessar essas propriedades do objeto e trabalhar de forma que atenda às nossas necessidades. Aqui nós podemos ver, né, a interface da IDE de programação do Arduino. Essa IDE está disponível no próprio site da Arduino e é gratuita, qualquer um pode baixar e instalar no seu computador.
Bom, essa interface, né, ela tem uma estrutura que nós devemos seguir para fazer a codificação. Então, basicamente, nós temos uma área de setup, onde nós vamos fazer as configurações iniciais. Essa área, né, com esse código, ele vai rodar apenas uma vez, quando iniciar a execução do código, e nela nós vamos fazer algumas configurações, tipo, que pinos são de entrada, que pinos são de saídas, que dispositivos nós vamos utilizar, para que possamos, né, realizar as nossas operações. A outra área é uma área de loop, que vai ser executada de forma frequente, né? Então, ela vai ficar em loop, onde nós vamos colocar a lógica e os comandos necessários para controlar e ler os sensores do nosso dispositivo. Tá? Bom, aqui nós temos um exemplo onde eu mostro um Arduino com a sua conexão, né? Controlando o LED, e basicamente o que nós temos no código é o seguinte: nós temos na parte de setup a configuração do pino 13, para que seja um pino de saída, que é esse pino onde nós estamos ligando o LED. E na seção de loop, nós temos um comando que escreve no pino 13 a posição alta, ou seja, escreve o 1 no pino 13, que vai fazer com que o meu LED acenda. Tem um comando de delay de 1000 milissegundos, onde ele vai parar a execução do código por 1 segundo. Depois, ele vai escrever no pino 13 o estado low, ou seja, 0, fazendo o meu LED desligar. Vai esperar mais 1 segundo e vai executar todos os comandos novamente, fazendo com que o meu LED pisque, né, com uma frequência de 1 em 1 segundo. Ok? Continuando, então, aqui, vamos falar um pouco agora sobre comunicação serial, tá? Bom, comunicação serial é usada para você se comunicar com uma placa do Arduino, né, através do seu computador ou outros dispositivos. Todas as placas Arduino possuem pelo menos uma porta serial, né, que também, às vezes, é chamada como o ART ou o ART. Então, apesar do Arduino ele ser gravado via porta USB, a comunicação é através do protocolo serial. Tá? Então, nós fazemos a ligação do Arduino com o computador, mas, como eu falei, existe uma porta virtual serial, né, uma porta COM, que faz a comunicação do Arduino com o computador. O processador do Arduino Uno, o ATmega328, permite comunicação serial no padrão UART, né, de 5 volts, que está disponível nos pinos digitais 0 e 1 do Arduino. Então, é aconselhável evitar ligações, né, de sensores e outros dispositivos no pino 0 e 1, porque esses pinos são utilizados para a comunicação do Arduino com o computador. Ok? Bom, existem vários tipos de protocolos de comunicação, né, que aí vão ter suas velocidades e capacidades diferentes. O protocolo ART, que é o protocolo da porta serial, todos os Arduinos possuem, né? Mas existem Arduinos que têm, por exemplo, a possibilidade de também trabalhar com o protocolo I2C, né, com o próprio protocolo USB, entre outros. Então, vai depender do modelo que nós estamos utilizando.
O Uno, que nós vamos utilizar aqui, nós vamos utilizar o padrão WART, né, que é a comunicação através da porta serial com o protocolo WART. Muito bem. Bom, então como é que nós fazemos, né, a utilização da porta serial do Arduino? Bom, existe uma biblioteca chamada Serial, né, que já vem pré-instalada, né, no Arduino, e nós podemos utilizar os métodos e comandos que essa biblioteca nos disponibiliza para fazer essa comunicação e a configuração da porta, né, serial do Arduino. Tá? Então, uma das primeiras configurações que é importante, né, nós termos atenção é a velocidade de comunicação. Tá? Existem vários tipos de velocidade, né, vários números de velocidade diferentes, né, e vai depender aí da aplicação que nós estivermos utilizando. A velocidade mais comum de utilizar é a 9600, que já atende a uma série de aplicações, né? Mas nós podemos trabalhar até 115.200 bytes por segundo, né? Então, vai depender da aplicação. Nessa aplicação que nós vamos utilizar aqui no treinamento, nós vamos utilizar a velocidade de 9.600 bps. Então, vejam que aqui, no nosso código, eu vou chamar a biblioteca serial, vou iniciar essa biblioteca através do método begin, e vou passar o parâmetro de velocidade que nós vamos aplicar, que no caso aqui vai ser 9.600. E na seção de loop, para esse exemplo, nós vamos simplesmente passar uma mensagem para a porta serial, né, que vai dizer essa mensagem: está me ouvindo? Vai passar o código 63, que é o código ASCII correspondente ao ponto de exclamação, e vai fechar a mensagem através, né, do padrão /N, para encerrar a linha e começar uma nova linha de comunicação. Uma dica interessante, né, é que apenas uma aplicação pode usar a porta serial por vez. Tá? Então, você não pode, por exemplo, estar gravando o seu código e estar lendo a porta ao mesmo tempo. Apenas uma comunicação pode ser feita por vez. Ok? Utilizando a porta serial. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o Python, né? O Python, ela é uma linguagem, né, de programação, também orientada a objeto, que está crescendo, né, de uma forma muito acentuada nos últimos anos, como nós vemos aqui no gráfico de barras. Então, ela compete aí com outras linguagens bem famosas, né, como JavaScript, como Java, como C#, mas devido à sua capacidade, né, de análise de dados e está muito adequada às necessidades que nós temos hoje no mercado com relação a Big Data, né, a eficiência na tratamento e ciência de dados, aplicações como inteligência artificial, né, e por ser também uma linguagem muito versátil, em que é trabalhado com um desenvolvimento comunitário, ou seja, também é uma linguagem que não tem custo e que diversas pessoas no mundo, né, diariamente lançam novas aplicações. Isso tem feito a linguagem Python crescer, né, cada vez mais dentro das empresas, né, e dentro aí do mundo também universitário, tá?
Essa linguagem ela foi criada por um holandês chamado Guido van Rossum, em 1991, e apesar de muitas pessoas acharem que o Python, né, vem da serpente, né, na verdade, o Guido van Rossum se inspirou num grupo, né, de comédia inglês da década de 70, década de 80, chamado Monty Python. Ele gostava muito desse grupo de comédia, e apelidou, né, a linguagem inicialmente como Python, para depois buscar um nome mais adequado. Mas, na verdade, é que o nome Python pegou, né, e acabou sendo aí o nome escolhido para a linguagem, né, até hoje. Tá? Bom, algumas aplicações do Python, né, como nós podemos ver, o Python ele é aplicado no sistema financeiro, né, muito fortemente, porque ele consegue fazer análises de Big Data e prever, por exemplo, inadimplências, detectar fraudes, analisar tendências de mercado, analisar se aquela pessoa tem, né, um bom histórico e liberar, por exemplo, um crédito. Então, uma das primeiras grandes aplicações do Python, né, foi justamente em empresas ligadas ao sistema financeiro. Tá? Pode ser aplicado na medicina, né, como analisar dados e sinais de um paciente, utilizando a inteligência artificial para diagnosticar uma doença ou prever, né, um problema de saúde. Durante, né, a pandemia que nós estamos vivendo, nós tivemos vários desenvolvimentos de sistemas para detectar COVID, por exemplo, através de imagens de raio-x, né, onde você cria um modelo de inteligência artificial através de raio-x, né, de imagens de pacientes com e sem COVID, e ele aprende, né, como identificar a infecção da COVID através das imagens. Outras aplicações, né, estão baseadas em redes neurais artificiais, tá, como a utilização de algoritmos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, para extrair informações de dados brutos e representá-los através de modelos matemáticos, e, com isso, né, fazer com que os computadores pensem utilizando uma estrutura parecida com o nosso cérebro, né? Por isso o nome de redes neurais artificiais. Uma das primeiras redes neurais, né, que obteve sucesso foi justamente uma rede que conseguia identificar se uma foto, né, se uma imagem era de um gato ou de um cachorro, né? Para a gente é muito simples, né? Porque desde pequeno que nós aprendemos, né, através da experiência, o que é um gato, o que é um cachorro, mas para uma máquina isso pode ser complicado, né? Devido aos diversos tipos, diversos tamanhos, diversas cores e diversidades que existem, né, entre raças de cachorro e gato. Mas através, né, de um aprendizado de máquina, né, de redes neurais, é possível identificar, né, se hoje uma imagem que é postada, por exemplo, ela se trata, né, de um gato, um cachorro, ou outras categorias, né, que são utilizadas aí pelos grandes servidores para tratar essas imagens e obter informações, né, através da rede. Bom, o Python, pessoal, ele trabalha, né, muito com bibliotecas, tá? Como também em outras linguagens, como o próprio C++, você tem bibliotecas já prontas, né, na internet, prontas aí no mercado, para que você possa baixar essa biblioteca e utilizar, né, os métodos e funções que tem já pronto nessa biblioteca para trabalhar no seu código, para utilizar no seu script, né?
Então, a ideia é que a gente não precise ficar reinventando a roda, mas saber como utilizar as bibliotecas que já existem no mercado, e existem muitas bibliotecas para uma série de aplicações diferentes, né? E a grande maioria delas de forma gratuita, onde nós podemos instalar a biblioteca dentro da nossa instalação do Python e utilizar esses métodos e essas funções dentro dos nossos códigos. O que a gente precisa é conhecer a biblioteca através da documentação e saber como utilizá-la, né, para obter o resultado que nós desejamos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, onde eu tenho uma biblioteca chamada geral, tá? E dentro dessa biblioteca geral eu tenho vários métodos. Tenho o método 1, tenho o método 2 e tenho o método 3. Por exemplo, poderia ser uma biblioteca com métodos estatísticos, e eu poderia ter um método para calcular a média, um método para calcular o desvio padrão, né? Um método para calcular a moda de um conjunto de dados. Então, no meu código, bastaria eu importar essa biblioteca principal, que tem os métodos estatísticos, e quando eu quiser calcular a média de um conjunto de dados, basta utilizar o método média dentro dessa biblioteca. Então, não preciso estar reinventando um código para calcular a média. Ele já está pronto, eu preciso só saber como utilizá-lo dentro do meu código. Então, utilizando aqui, mais uma vez, esse exemplo, né? Se eu quiser chamar a biblioteca geral, né, e acessar, por exemplo, o método 1 dentro dessa biblioteca, nós utilizamos esta estrutura, né? Chamamos a biblioteca, colocamos um ponto e chamamos o método que tem disponível dentro da biblioteca. Bem, com isso já é possível passar os parâmetros, né, necessários para a execução desse método que está disponível dentro já de uma biblioteca pré-existente. Bem? Então, vamos lá. Uma outra biblioteca, né? Dentro dessas bibliotecas, né, existe uma biblioteca que nós vamos utilizar aqui no nosso minicurso, que é a biblioteca chamada PySerial, né? Que é justamente uma biblioteca que eu consigo fazer a comunicação do Python, através do Python, com a porta serial, né? Essa biblioteca está disponível, né, nos repositórios, né, de instalação do Python, e eu posso instalar essa biblioteca no meu computador através do comando pip install PySerial. Isso vai fazer com que essa biblioteca esteja disponível na nossa instalação do Python e eu consiga trabalhar com ela dentro dos meus códigos. Então, aqui eu tenho o link, né, da documentação dessa biblioteca. Vamos olhar aqui rapidamente, só para a gente ver algumas funcionalidades que tem dentro dessa biblioteca, como, por exemplo, né, eu posso utilizar o método boundRate para configurar que velocidade eu vou estar lendo, né, a porta serial. Tá? Temos outros métodos aqui, como o próprio método port, que vai nos trazer qual é a COM, né, qual é a porta serial que está disponível e que eu estou lendo as informações, tá? E uma série de outros métodos que nós podemos utilizar, que já estão prontos, né, dentro dessa biblioteca e que podemos executar dentro do nosso código. Cada método serve para uma série de operações, tá? Então, conhecendo aqui a documentação, né, a gente pode aprender como trabalhar com qualquer biblioteca, né, dentro do Python e utilizar esses métodos já prontos dentro do nosso script. Ok? Bom, o que nós temos de legal, né, na biblioteca PySerial? Bom,
ela utiliza uma mesma interface para todas as plataformas suportadas. Então, eu posso utilizar tanto no Python, né, como em outras linguagens, como Java, e a estrutura, né, a interface é a mesma. Então, eu posso adaptar rapidamente códigos para trabalhar com plataformas diferentes, né? Você consegue fazer a configuração da porta através do próprio Python, através do próprio script do Python, né? Os arquivos de pacote funcionam como APIs, né, como read e write, ou seja, eu tenho uma interface, né, onde eu lanço a minha informação e recebo uma resposta, né, de uma forma bem eficiente através, né, de interfaces APIs, tá? Os arquivos de pacote são 100% Python, né, isso faz com que você tenha uma transmissão binária, né, e uma universalidade de aplicações, né, que isso faz com que seja muito versátil a aplicação, e também tem uma compatibilidade, né, larga através do Python 2.7 até as novas versões, nós já estamos aí na versão 3.9, tá? E como eu falei, nós podemos instalar essa biblioteca através do comando pip install PySerial. Vai fazer com que a gente tenha disponível essa biblioteca para a nossa utilização. Bom, aqui temos novamente, né, as informações que tem aí na documentação, só para reforçar que é importante a gente ler as documentações das bibliotecas, né, e entender como é que elas funcionam. Hoje, pessoal, na internet, né, você consegue obter essas documentações de uma forma, né, bastante fácil e também ver exemplos, né. Eu digo sempre para o pessoal que para aprender uma linguagem de programação, nada como fazer programação, né? Você executar os códigos, escrever os códigos, e também analisar códigos já existentes, né? Então, é a mesma coisa que você faz, por exemplo, para aprender o português, né? Como é que a gente aprende português, né? A nossa língua? Através da escrita e através da leitura. Então, a linguagem de programação é da mesma forma. Se eu escrever, né, e eu ler, né, outros códigos, eu vou aprendendo cada vez mais como aplicar, né, formas diferentes e formas mais eficientes para fazer as nossas aplicações, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a trabalhar um pouquinho, né, com os códigos, com a nossa IDE, e com o Arduino, para a gente ver algumas aplicações funcionando aí através da porta serial, tá? Então, a primeira aplicação bem simples, né, que nós vamos fazer é ler o dado da porta serial e vai ser enviado pelo Arduino, tá? Então, nós temos aqui o código e nós vamos aplicar aqui esse código no Arduino e ver essa comunicação acontecendo. Para isso, nós vamos mudar aqui a nossa aplicação para a IDE do Arduino, onde eu já tenho aqui o meu código, né, preparado. Então, basicamente, aqui eu vou ter a iniciação, né, da minha porta serial com a velocidade de 9.600 e vou passar essa mensagem através da seção de loop para a minha porta serial. Tá? E nós vamos conseguir ler essa mensagem através da funcionalidade do monitor serial que nós temos aqui na própria IDE do Arduino. Eu estou utilizando aqui a IDE 2.0 Beta 9, tá? Que são o novo desenvolvimento aí da Arduino, onde tem uma série de facilidades, né, e recursos que a IDE antiga, baseada na 1.x, né, não tinha disponível, tá? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui também a imagem do Arduino para a gente ver ele trabalhando.
Tá? Então, aqui eu tenho um Arduino, né, com as ligações, e por enquanto nós vamos apenas passar esse código que nós temos para o microcontrolador e vamos ler o que ele está enviando para a porta serial. Ok? Para fazer isso, nós vamos passar esse código primeiro aqui para o Arduino, através desse botão que faz o upload, né, faz a compilação e upload desse código para o microcontrolador. Então, vamos pedir para ele fazer essa compilação. Então, ele está compilando, veja que aqui ele está recebendo as informações. Muito bem, fez a compilação. E agora eu vou, através aqui do monitor serial, ver a mensagem que o Arduino está enviando, né, para a porta serial, executando esse código que nós acabamos de carregar. Então, ó, ele está passando aqui a mensagem, está me ouvindo, né? Nós estamos lendo essa mensagem na porta serial. É importante que, dentro da configuração aqui do monitor serial, nós estejamos lendo na mesma velocidade que nós configuramos o Arduino, né? Senão nós não vamos conseguir ler a mensagem da forma correta, ok? Muito bem. Então, está funcionando. Vamos parar agora aqui na nossa aplicação e vamos voltar lá no código para a gente continuar aqui o nosso estudo. Tá? Bom, e para fazer essa leitura, né, através do Python, né, através do script do Python do nosso computador. Tá? Para isso, nós vamos utilizar, né, uma biblioteca também do Python, chamada PySerial, que nos dá, né, a possibilidade de estar lendo o que está chegando numa porta serial do nosso computador. Né? Então, nós já configuramos o Arduino, ele está enviando aquela mensagem. E agora eu quero, através do Python, ler a mensagem que está chegando no meu computador pela porta serial. Então, nós vamos utilizar a biblioteca PySerial, tá? Então, está aqui o código, vamos analisar esse código através também da IDE, né, para o Python que eu estou utilizando, que é o VS Code, que é uma IDE gratuita, né, da própria Microsoft, onde você consegue ter uma série de funcionalidades, né, e facilidades para você escrever o seu código, né, como o completar, né, checagem de nomes de variáveis, entre outros, tá? Então, o que é que eu tenho aqui nesse código? Vamos olhar aqui. Primeira coisa que nós precisamos fazer é importar, né, a biblioteca Python, que nós vamos utilizar no código, através do comando import. Eu chamo a biblioteca, né, para dentro do meu código, tá? O segundo passo é instanciar o objeto, né? Já como nós estamos trabalhando, né, com uma programação orientada a objeto, eu preciso instanciar, ou seja, criar o objeto que eu vou trabalhar dentro do meu código, tá? Nós fazemos isso através desse comando. Eu estou chamando a biblioteca serial, né? Estou chamando o método serial e estou passando os parâmetros para esse método. E são quais? Qual porta eu quero ler? Eu quero ler a porta com 10. Ah, mas como é que eu sei que essa porta que o Arduino está me mandando a informação é a com 10? Através da própria configuração, né, que nós fazemos lá na IDE do Arduino. Então, aqui, né, quando eu instalo o Arduino na máquina e eu ligo, né, o Arduino na porta serial, eu tenho aqui a porta com que ele vai fazer a comunicação. Então, no caso aqui, nós temos a porta com 10, né, sendo trabalhada pelo Arduino. Voltando lá no nosso código. E preciso configurar qual a velocidade, né, que eu vou estar lendo a porta. Precisa ser a mesma velocidade que o Arduino está mandando a informação.
Então, através aqui do parâmetro baud rate, eu vou configurar para 9.600 bps, como o Arduino também está configurado. Né? Muito bem. Seguindo aqui no código, nós temos aqui a verificação se a minha porta está legível, né? Se ela tem possibilidade de fazer a leitura, se eu tenho a possibilidade de fazer a leitura nessa porta, através do método readable. Né? Vejam que agora eu estou utilizando o meu objeto que eu criei, chamado Arduino Data, né? Que agora esse objeto é a minha porta serial, com esses parâmetros, e agora eu estou chamando esse objeto e acessando, né, uma função, um método desse objeto chamado readable, para verificar se a porta está pronta para ser lida. Tá? Se a porta não estiver pronta, ele não vai executar os outros comandos. Bem, então, uma vez que a porta esteja pronta para ser lida, eu vou usar um outro método chamado readLine, que ele vai ler a informação que está chegando na porta, né? E vai gravar essa informação numa variável chamada Arduino String. Né? Vai ler a informação e vai gravar dentro dessa variável. E, por sua vez, eu vou utilizar, né, comandos print para buscar e mostrar as informações que estão sendo recebidas e algumas outras informações dentro aqui do próprio terminal do VS Code, tá? Então, aqui eu vou, nessa primeira linha, né, eu mostro qual foi o valor lido. Na segunda linha, eu mostro o status da porta através desse método chamado isOpen. Tá? Na terceira linha, eu mostro o dispositivo que está conectado, ou seja, qual o nome da porta que está conectada. E, por último, a velocidade que eu estou recebendo essas informações, né, através do método baud rate. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver se nós conseguimos ler as informações que o Arduino já está preparado para nos enviar através da porta serial. Então, estou aqui no Python, eu vou rodar esse código e vamos ver se a gente consegue ler, né, as informações que o Arduino está mandando e aí esses outros parâmetros que eu pedi para ele ler. Então, está aqui, ó, né, está funcionando. Eu vou parar aqui com Ctrl+C, senão a gente não consegue ler, né, que é muito rápido. Mas vejam que aqui eu tenho justamente essa informação. Valor lido, aquela mesma mensagem que nós vimos lá no IDE do Arduino, né, está me ouvindo. O status da porta, né, que é o true, então a porta está aberta. O device conectado é a COM10, né, como nós vimos também na configuração. A velocidade de 9.600, que nós estamos lendo, né, e isso vai entrar em loop, já que eu não tenho aqui nenhum comando de parada, né, para ele parar de ler. Ok? Mas funcionou, né? Estamos lendo através do Python a mensagem que o Arduino está nos enviando. Muito bem, então vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para continuar aqui com os nossos slides. Tá. Vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma aplicação, né, de um sensor de temperatura, que é o DHT11, e vamos ler as informações, né, de temperatura através desse sensor, inicialmente utilizando aqui o Arduino. E para isso, eu vou explicar aqui para vocês, né, uma funcionalidade, um recurso que o Arduino tem, que é pouco conhecido e pouco utilizado, mas que é muito poderoso, né, para uma série de aplicações e de necessidades que, às vezes, nós temos dentro aí das aplicações que a gente desenvolve, né. Esse recurso é justamente o que eu comentei com vocês lá na agenda de hoje, que é o uso de interrupções, né?
Primeiro vamos entender o que é uma interrupção. O Arduino tem esse recurso, a gente consegue utilizar, né? É só eu configurar essa interrupção através do nosso código. Mas vamos entender primeiro o que são essas interrupções, né? Bom, as interrupções, elas são úteis para executar uma rotina quando um evento for detectado em qualquer momento da execução da rotina principal, né? O que é que isso quer dizer? Vamos lá fazer aqui uma analogia bem simples, né? Imagina o seguinte, que eu estou preparando um bolo, né? Um bolo na minha casa. E aí eu coloco o bolo para assar. Essa é a minha rotina principal. Meu bolo está assando lá no forno. Se eu quiser fazer outra coisa enquanto o bolo está assando, né, utilizando, né, o mesmo código, eu não vou conseguir. Né, não vou conseguir. Ou seja, o código vai ficar executando, ou seja, eu vou ficar lá olhando o bolo assar até que ele termine. E enquanto isso, nesse meio tempo, o meu código vai estar trabalhando lá no assamento do bolo, né? A interrupção, ela nos dá uma outra possibilidade, ela nos dá a possibilidade do seguinte, enquanto o bolo está assando, né, eu posso, por exemplo, ir ver TV, né? Eu posso ir ver TV enquanto termina de assar o bolo. Dentro de uma rotina de computação, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, ó, enquanto eu estou executando a minha rotina principal, que é, por exemplo, fazer a leitura do sensor de temperatura, eu posso estar olhando um outro evento, para saber se esse outro evento aconteceu. Um exemplo que nós vamos aplicar aqui é o seguinte, enquanto ele está fazendo a rotina de leitura do sensor de temperatura, o microprocessador vai estar de olho se eu cliquei um push button, né? Ou seja, o processador ele vai ser avisado através da interrupção que naquele exato momento, independente do que ele estiver fazendo naquele momento, ocorreu um evento. E o evento foi qual? Pressionar o push button, né? Às vezes vai dizer, mas eu não poderia verificar, né, se o push button foi pressionado na minha rotina principal? Poderia, mas você vai ficar dependente, né, de quando você clicou, o código está passando por aquela linha que faz a leitura do push button, da porta onde o push button está conectado, tá? Então, utilizando a interrupção, eu não preciso me preocupar com isso, né? Eu tenho o meu código principal rodando, fazendo a leitura e fazendo os processamentos necessários, e eu tenho uma interrupção, né, que é um recurso de hardware, né, da placa, fazendo a leitura ou monitorando, né, o status da porta onde eu liguei o meu botão push button. E quando eu clicar no push button, ele vai avisar, né, para o processador que aquele evento ocorreu, e aí eu posso configurar para ele executar uma rotina quando acontecer esse evento, que é pressionar o push button, tá? Com isso, a gente consegue ter um controle maior, né, da sequência, né, de execução de um código, por exemplo, um controle melhor de temporização, né, de atividades dentro de um código utilizando, né, os microprocessadores, e é imediato, né? Ou seja, eu cliquei no botão, ele não precisa o código estar passando por uma linha onde eu pedi para ler o botão para executar um comando, né? Ele vai ser avisado imediatamente que eu cliquei o botão e vai desviar a execução para aquela rotina que nós chamamos, né, de rotina
ISR, que é uma rotina, né, que é o acrônimo de Interrupt Service Routine, ou seja, a minha interrupção vai estar direcionando que quando aquele evento ocorrer, a rotina, né, de serviço vai rodar imediatamente, independente de onde o meu código principal esteja na sua execução, tá? Então, esse é um recurso muito poderoso que a gente pode utilizar, né, para uma série de aplicações. Tem suas limitações, né? Eu não posso ter um código muito complexo, né, dentro da ISR, tem que ser um código simples, né, e compacto, para mudar, por exemplo, o estado de uma variável, né, para parar uma leitura ou continuar uma leitura, como nós vamos fazer aqui, mas isso me dá uma flexibilidade muito grande, né, para que eu consiga acionar, desacionar ou tomar uma ação imediatamente quando um evento acontecer, tá? Sem ter que esperar o processamento normal da rotina principal. Bem? Muito bem. E eu posso configurar, né, essa interrupção para que ela seja acionada, né, de algumas formas diferentes, ou seja, dependendo do que acontecer na minha porta que eu estou monitorando, tá? Por exemplo, né, eu posso configurar ela para acionar essa rotina de interrupção quando o estado do pino for low, ou seja, quando o estado for zero, a interrupção vai ficar chamando uma linha de comando, né, uma rotina, tá? Ou eu posso configurar para quando houver uma mudança no estado do pino, ou seja, se ele está 0, mudou para 1, ou ele está 1, mudou para 0. Então, qualquer mudança que aconteça, eu posso chamar a minha rotina, né, de interrupção. Ou eu posso configurar para o modo Rising, que é o quê? Acionar a interrupção quando o estado do pino for de low para high. Ou seja, quando ele está 0 e ele for para 1, é onde ele vai chamar a rotina que a gente quer. Ou, por último, Falling, né? Falling, que é acionar a interrupção quando o estado do pino for de high para low. Tá? Então, dentro dos parâmetros, né, que a gente vai já ver, eu posso configurar a forma que a rotina vai ser chamada através do evento trigger, né, do evento iniciador daquela interrupção. Tá? Eu tenho aqui, pessoal, o endereço, né, que tem a documentação, né, do Arduino, que fala sobre interrupção, tá? Vamos buscar aqui. Vamos buscar aqui esse endereço. Interrupção. Interrupção no Arduino. No Arduino.